da série Seja Mudança e hoje vai ser uma aula bem diferente. Hoje eu vou falar como eu faço meu estudo de inglês. Então, primeiramente você vai precisar de um caderno, uma caneta e internet. Você vai pesquisar ou um vídeo, ou um desenho, ou um pedacinho de série, ou um filme para você analisar. Lembrando que tem muito canal no YouTube que já tem esse recurso de ensinar frase por frase, mas você pode fazer o seu também, e é hoje isso que a gente vai fazer. Eu separei um vídeo infantil, ele é uma historinha entre a garotinha Karen e a Grandma, né, a vovó dela. Então elas estão numa feira, e então vamos ver esse vídeo aí. How beautiful! I want those red shoes. Grandma, please. Okay, how much? $10. Thank you, Grandma. Karen, what are you doing? I'm dancing, Grandma. She is dancing here. She is dancing there. She is a good dancer. That's right. Your grandma is in the hospital. Karen, go home, please. Sorry, I can't. Oh, I'm sleepy. Oh, Karen, don't dance. Go to the hospital now. Thank you very much. I'm sorry, Grandma. Então, como deu para analisar, a vovó e a Karen estavam nessa loja e ela disse: "Oh, how beautiful!" How é uma palavra que significa como, certo? Ela é utilizada mais para fazer perguntas, mas aqui é uma afirmação. Então ela falou: "Oh my goodness, how beautiful!" Beautiful é o adjetivo bonito. Então ela falou: "Nossa, como é bonito, que bonito." Então é nesse sentido, lembrando que o inglês a gente não traduz tudo ao pé da letra, tem que ser sempre adaptado, porque nem todas as palavras a gente tem no português e vice-versa. Então ela diz: "I want the red shoes." I, como a gente já sabe, significa eu. Então ela falou: "Eu quero", want, the, que é o que significa o, a, os, as, né, artigo, né? E ela diz aqui, red shoes. Red é um adjetivo, certo? Que é a palavra vermelho, e shoes é o sapato. Então, vamos analisar certinho. I, como a gente sabe, existe no português também, né, o pronome, né, eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas, etc. E no inglês nós temos o I, como a palavra eu, certo? You para você e vocês, she para ela, he para ele, it para se referir a coisas ou animais, certo? Eu não sei se estou esquecendo algum momento, depois eu vou dar uma revisada. Qualquer coisa eu aumento no vídeo, porque agora de cabeça eu não estou vendo se tem algum erro, tá? Mas enfim, vamos continuar. Aí aqui então significa eu. Want. Want é a palavra, né, o verbo quero.
Então eu quero o sapato vermelho. Você tá vendo que aqui a palavra red, ela tá na frente da palavra shoes? Isso sempre vai acontecer no inglês, tá? Sempre o adjetivo tem que vir antes do substantivo. O que é adjetivo? É aquela palavra que dá característica, seja algum objeto ou pessoa, tá? Ou animal, enfim, dá característica. E o substantivo é um objeto ou uma pessoa, uma cidade, um lugar. Então, lembre-se, sempre o adjetivo vem antes da palavra. Então ela diz, eu quero o sapato vermelho. Se fosse traduzir no pé da letra, ficaria, eu quero o vermelho sapato. Estranho, né? Mas logo você se acostuma, tá bom? Mas tente lembrar, quando você for elogiar alguma coisa, sempre lembre de colocar o adjetivo antes do substantivo, tá? E aí ela fala, Grandma, please. Grandma significa avó, né? Vovó. Então, ela tá falando pra vovó, please. Please é por favor. Por favor. Então, ela pediu pra vovó, por favor, pra comprar um sapato vermelho. E a vovó fala, ok. Ok é ok mesmo, né? Tranquilo. How much? Tá vendo esse how que a gente viu no começo da primeira frase, que significava como? Aqui ele vem com um sentido diferente do sentido de quanto. Então, how much, essas duas palavras juntas, how much, se refere à palavra quanto, né? No caso aqui, quanto custa, né, esse sapato vermelho. Então, how much? Quanto? Quanto custa, né? E daí o moço responde, $10. $10, certo? Numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. $10. Daí a vovó comprou, certo? Daí a mocinha, a Karen, said, né? Thank you, Grandma. Thank you. Thank you very much. Tá vendo essas duas palavras? Elas sempre vão vir juntas, tá? Thank you significa obrigado. Thank you, obrigada. Grandma, obrigada, vovó. Karen, daí a mocinha já foi pra outra parte, né? A mocinha tá lá na casa da grandma. E a vovó chega e diz, Karen, what are you doing? What are you doing? Então ela fala, Karen, what significa o quê? Certo? What, o quê? Are. Are tem a ver com, né, o verbo to be. Então, I am, you are. Existe uma regrinha que é uma brincadeira, né? Que é para facilitar, que é o amareis. Tá? Separado. Am, are, is. Alright? Então, isso aqui é para lembrar, tá? Que sempre vai ser esses três. Então, aqui, I am. Am, né? Aqui, esse am, are, is significa eu sou ou estou. Significa sou ou estou. Então, aqui, o que? Sou? Não. Aqui não tem esse sentido, tá? Eu vou continuar a frase para você conseguir entender. Então, you, né, é você. Eu vou encaixar na frase, tá? Mas am, are e is se refere à pessoa com essas duas palavras, tá? Então, what are you doing? O que você está fazendo? Aqui ela usou o verbo do, né? Só que ela usou o do com ing no final. Então significa, quando a gente tem esse ing na palavra, né, no verbo, ele significa uma ação contínua, ou seja,
O que você está fazendo? É uma pergunta que ainda está acontecendo. Está perguntando para a menina o que ela está fazendo. Não o que ela fez ou o que, entendeu? O que ela está fazendo naquele momento. Então, o que você está fazendo? I'm dancing, Grandma. Você tá vendo que esse I, com o M, com esse apóstrofo, ele tá assim, mas ele significa em por extenso I am, mas sempre virá resumido, principalmente da forma falada. Ninguém fala I am, não. As pessoas gostam de facilitar, então I'm. É bem curtinho mesmo. I'm dancing here. Não, I'm dancing, Grandma. Vou ler para a próxima frase. I'm dancing, Grandma. Eu estou. Lembra que o am é sou ou estou? Grava isso. Sou ou estou. Então aqui no caso ela está falando eu estou dançando. ING do verbo dance. Certo? Então, eu estou dançando, Grandma. Estou dançando, vovó. Aí a mocinha sai pra fora dançando. Ela tá numa magia ali do sapato, né? Daí alguém diz: She is dancing here. She significa ela. Sempre vai vir significando a palavra ela, certo? Porque eu digo sempre vai vir, porque tem palavra que às vezes tem mais de um significado, tá? Então, she vai ser sempre ela, tá? Então, she is dancing here. Lembra do verbo que eu falei, do amareis? Aqui, ó, she is. She sempre vem acompanhado de is. Então, ela está ou ela é. No caso aqui, ela está dancing, dançando. Lembra do ING? ING seria o nosso gerúndio do português, né? NDO, né? Dançando, fazendo. Então, verbos que ainda estão acontecendo. Here. Here significa aqui. Aqui nesse lugar, entendeu? Daí o outro diz, she's dancing there. Então, ela está dançando lá. There, lá. There. There. Esse T com H, ele tem esse som estranho, tá? De é uma pronúncia que a gente não usa no português, né? Então, she's dancing there. Se você falar there com D-E-R, como se fosse assim, não tem problema, tá tudo certo, tá? O conforto linguístico vem depois, é normal. Não se preocupe com isso, o importante é ser entendido e entender, tá? Eu acho mais importante a gente estar preparado para entender do que para ser entendido, porque a pessoa geralmente vai entender, entendeu? É mais difícil para nós que não estamos acostumados com o idioma entender, tá? Daí a próxima pessoa diz, she is a good dancer. Ela é, no caso aqui não é ela está, né? Ela é. A significa um ou uma no sentido de ela é uma pessoa, ele é um ser humano, sabe? Então é nesse sentido aqui nessa frase, né? She is a good significa bom, boa, certo? E tá vendo a palavra dancer? Ela vem da palavra dance, que é dançar. Então, quando é que assim, não são todas as palavras, né? Mas geralmente quando vem esse R assim, ou às vezes outro sufixo, né? Significa que não é mais o objeto, né? O verbo em questão, mas vira como se fosse a profissão, tá? Então tá aqui, she's a good dancer. Ela é uma boa dançarina, né? Ela é uma boa dançarina. That's right. That's right tem o sentido de você tá certo, é isso mesmo, sabe? É nesse sentido, tá? Então, vamos levar o pé da letra, tá? Daí, ela foi passando, dançando, e a mamãe dela vem e fala, Your
grandma is in the hospital. Your significa uma palavra de posse, tá? Então, your é sua, seu. Então, sua avó is in the hospital. Está no hospital, tá? Traduzindo assim, está no hospital. Lembrando dessa pronúncia, escreve igualzinho no português a palavra hospital, mas não se fala hospital, se fala hospital, hospital, certo? Karen, go home please. Então ela diz, Karen, né? Vá para casa por favor. Go significa ir. Então ela, no caso aqui, tá mandando, né? Vá para casa, please, por favor. Daí a menininha diz, sorry, I can't. Sorry significa me desculpe, desculpe-me, né? Eu, can't. Ó, a palavra can, sem o T no final, significa posso, poder de conseguir fazer alguma coisa, de ter essa possibilidade de fazer tal coisa, tá? Então, I can significa eu posso, eu consigo fazer isso. E I can, tá? Geralmente o nativo ele não vai pronunciar esse T no final, tá? Então tem que ficar bem atento e às vezes você pode perguntar se você não entender, tá? Então, I can. Quando a gente vai falar I can, a gente geralmente faz sem muita ênfase no can, certo? I can do this. Eu posso fazer isso, tá? Quando a gente vai falar que a gente não consegue, a gente dá ênfase no can. Geralmente é essa a estratégia, tá? Para entender se é can ou can. Então, I can do this. I can do this. E você vai entender pela linguagem corporal. Então ela fala, eu não posso, eu não consigo fazer isso. Não consigo parar, no caso, né? Pra ir pra casa da Graham, eu acho, né? Aí aparece uma fada madrinha, certo? A fada madrinha é a Fire Godmother. Fire Godmother, tá? Que é a fada madrinha, tá? E ela diz, oh, Karen, don't dance. Então ela diz, oh, Karen, não dance, pare de dançar, né? Don't significa não. Então, sem dançar mais, por favor. Don't dance. Então, é um desenho infantil, então não tem toda a estrutura que geralmente usa no cotidiano, né? Igual o how much. Geralmente não pergunta só how much, sabe? Mas, enfim, vamos continuar. Go to the hospital now. Então, go to the hospital. To significa para determinado lugar, para determinado local, no sentido de ir, sabe? Vou para tal local, certo? Então, go to the hospital now. Now significa agora. Então, vai para o hospital agora, Karen. Aí ela faz um plim, uma magia lá. E ela para de dançar, né? Porque ela tava na magia do sapato. Daí ela diz, thank you very much. Então, thank you very much significa muito obrigada, muitíssimo obrigada. Esse very much, ele não tem um sentido literal, tá? Ele só serve mais para dar ênfase. Então, é muitíssimo obrigada, muitíssimo, sabe? Essa é a ênfase que a gente dá para agradecer. Daí ela chega lá na vovó, né? E say, I'm sorry, Grandma. Said, I'm sorry. I am, eu sou, eu estou, né? No caso aqui, I'm sorry significa me desculpe, né? No sentido de me desculpe, vovó. E é isso, então, o vídeo de hoje. Ele ficou um pouquinho longo, mas eu espero que você tenha entendido bem, tá? E eu esqueci de falar
uma palavra que eu acho legal saber. A Karen é uma garota e garota em inglês significa girl, tá? Só confia no processo. Como eu falei, escreve tudo essas frasezinhas, tá? E vai treinando, tenta usar uma palavra ou outra. Pegue um para cada dia, ou até porque você tiver disponível para você, tá? Só não deixe de começar. Como eu falei, tem muito vídeo no YouTube que tem esse tipo de explicação, às vezes mais detalhada, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de começar a estudar o idioma, porque todo aprendizado vai ser válido, tá? Não esquece de treinar também. Então é isso, muito obrigada, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de estudar o seu idioma, comece já, tá? Independente se seu resultado vai vir daqui a um mês ou daqui a um ano, o importante é começar e fazer o seu possível na sua realidade. Então é isso, muito obrigada e seja a mudança da sua própria vida.